Olá, gente, começando então, já oramos aqui juntos na live, né? E agora vamos falar hoje sobre as atuações do Espírito Santo em nós. E já convidando você que eventualmente não está inscrito no canal, se inscreve. Gostou dessa mensagem, foi abençoado, dá uma curtida aí, né? Porque hoje nós vamos falar do Espírito Santo, mas não estaremos abordando o batismo no Espírito Santo hoje, né? Não estaremos nem falando muito sobre o fruto do Espírito, luta da carne contra o Espírito e tal. Nós vamos abordar isso mais à frente em outra mensagem, mas hoje vamos falar de atuações muito bíblicas e muito importantes do Espírito Santo nas nossas vidas e tentar entender um pouquinho sobre elas. Então, a primeira atuação do Espírito Santo em nós é o novo nascimento, né? A gente sabe que o Espírito Santo ele já atua para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então ele já tem essa atuação que eu nem estou mencionando aqui, né? De convencimento e tal, para nos levar à conversão, nos levar à convicção, olha, eu preciso de um Messias, né? Eu preciso de salvação. Após esse momento, então, de conversão, nós entramos no que seria o novo nascimento. Tá? Então, vamos ver aqui um outro texto bíblico sobre o novo nascimento. Em João 3, de 3 a 6, está escrito assim: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? Então, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos estava lá, tocado com as mensagens, foi conversar com Jesus e perguntar algumas coisas. Ele era um fariseu, um escriba, né? Conhecido, de muito conhecimento também, dentro do grupo, e ele sentiu realmente tocado por Deus aí no testemunho, nas palavras, nos milagres de Jesus, e foi atrás de Jesus. Jesus falou, olha, se não nascer de novo, não adianta, né? Você pode ter todo esse conhecimento, você tem a tua história, você é um profundo conhecedor da religião judaica, mas se não nascer de novo, você não vê o reino. Se não nascer de novo, né, você não experimenta isso. Então é interessante, no Antigo Testamento, toda vez que se falava de um filho de Deus, né, o filho de Deus, na realidade, estava se referindo àqueles que foram criados diretamente por Deus. Então, todos os anjos que foram criados, os anjos não foi uma criação de Deus sem procriação, né? Foi Deus criando cada um individualmente, e ao contrário da raça humana. E foi chamado também de filho de Deus Adão e Eva, né, que foram criados diretamente por Deus, foram simplesmente criados, é a palavra mais adequada, diretamente por Deus. Então esses eram os filhos de Deus. Agora, o que acontece no novo nascimento? Nós nascemos da carne, do sangue, da nossa herança familiar, mas o novo nascimento é um milagre que Deus faz em nós. E ele gera um novo homem. Ele gera uma nova criatura. A gente vai ver um pouco mais aqui na frente sobre isso, né? Então, há um novo nascimento do Espírito. Então, pela carne, pelo sangue, eu fui gerado pelos meus pais. Mas quando eu me converto, o Espírito Santo promove o nascimento do Espírito. O homem era só corpo e alma. Ele passa a ser corpo, alma e Espírito, né? E nesse momento, exatamente, nós temos essa... Só dar uma silenciada aqui. E nesse momento, então, a gente tem essa manifestação de Deus gerando em nós um novo nascimento. Agora que sou uma nova criatura, né? Eu nasci de novo. Então, eu tenho uma herança de carne, de sangue, e tenho uma herança de espírito, né? Então, quando a gente fala assim, nós viemos do céu, né? Porque a nossa origem está nos céus, porque eu fui nascido de Deus pelo Espírito Santo, né?
Então, João 20, 21 a 23, fala assim, os discípulos nasceram... Desculpa, esse daqui não é ainda o texto, né? Os discípulos nasceram de novo após a crucificação e ressurreição de Jesus e antes do batismo no Espírito em Pentecostes. Esse texto aqui que nós vamos ler, de João 20, 21 a 23, ele acontece quando Jesus já havia ressuscitado, mas não havia ainda subido ao Pai, né? Então ele estava lá com os discípulos, apareceu para os discípulos e ministrou aos discípulos durante vários dias entre a ressurreição e o dia de Pentecostes, né? Que é o 50º depois da Páscoa, né? Então, nesse momento, Jesus vai ter a seguinte conversa com os discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Veja, eu queria ser bem claro aqui nesse detalhe. Os discípulos não foram batizados no Espírito nesse momento. Eles foram batizados no Espírito no dia de Pentecostes. Ali houve o batismo no Espírito. Nesse momento aconteceu o que ainda não havia acontecido na vida deles, que é o quê? Eles receberam o Espírito Santo. Eles nasceram de novo. Ali se consumou a conversão com um novo nascimento na vida dos discípulos. Por quê? Porque até aquele momento, durante os 3 anos que Jesus passou com eles, antes de morrer, ser crucificado, o sangue dele não havia sido derramado. E não havendo o sangue de Jesus pago o preço pelos nossos pecados, pela nossa dívida em função do pecado diante de Deus, não tinha atendido a justiça de Deus, tá? O Espírito de Deus não podia habitar dentro de nós. Simplesmente não habitaria. Então teve que ser depois da morte e sacrifício de Jesus, né? Jesus ora e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Então, nesse momento, o que estava acontecendo com eles? Quando Jesus assopra o Espírito sobre eles. Era algo que Jesus queria ter feito há muito tempo, mas não podia. Porque com todo aquele pecado, aquela origem de pecado, sem a redenção, a pessoa morre com o Espírito de Deus dentro dela. Então, o Espírito de Deus vem e passa a habitar dentro dos homens, promovendo um novo nascimento, uma nova criatura, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais detalhes sobre este novo nascimento, tá? E aí ele passa, no momento que ele diz, recebei o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo, experimentam um novo nascimento. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, juntamente com o novo nascimento, ele dá uma responsabilidade e uma autoridade tremenda sobre a vida dos discípulos, né? Jesus fala em algum momento, né, nas suas conversas com os discípulos, dizem, olha, nós não estamos aqui para julgar, eu não vim aqui para julgar o mundo, eu vim para salvar. Né? Então ele joga essa palavra, olha, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E ele antes disso havia dito, né? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Envio com autoridade de perdoar pecados, de alcançar vidas, de resgatar corações para o reino de Deus, né? Para nascerem de novo também. Tá? Então isso é uma coisa muito forte. Quando nascemos de novo pelo poder geracional do Espírito, o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. E aí a gente vai para esse segundo ponto aqui, que é a habitação do Espírito Santo, né? A gente já falou sobre uma característica, uma atuação, que é o novo nascimento, e agora vamos falar um pouco da habitação conosco e em nós, com a gente e dentro da gente, tá?
Então, antes da conversão, nós éramos almas viventes, segundo o apóstolo Paulo, corpo e alma, né? Alma vivente, nós tínhamos um corpo e uma alma. Mas no novo nascimento nasce agora um espírito. Por isso que Jesus, quando fala com Nicodemos, ele fala, você tem que nascer do espírito, né? Por quê? Porque ele não tinha, o espírito estava morto, apagado desde a queda de Adão. Então, nesse momento, o Espírito Santo renasce. Ele gera um renascer do Espírito, gerado por Deus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque nós somos nascidos de Deus pelo Espírito, tá? Então, nós somos nascidos dos pais e nascidos de Deus. E aí, no novo nascimento, nasce um novo Espírito e nós somos transformados em uma nova raça, uma nova existência, um novo ser dentro do universo. São os espíritos vivificantes. Tem corpo, tem alma e tem espírito, tá? É uma nova raça. Jesus foi o primeiro de uma nova raça. O apóstolo Paulo fala isso algumas vezes nas suas cartas. Então, 1 Coríntios 15, 45, está escrito assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão está se referindo a Jesus, tá? Na sequência do texto, isso daí fica claro. Em João 14, a partir do verso 16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, no momento em que você nasceu do Espírito, você se converteu, aceitou Jesus, o Espírito Santo começou a habitar em você, e ele está habitando em você agora para sempre. Não é uma coisa provisória, é uma coisa definitiva, ele está habitando para sempre. Da mesma forma, quando nós somos arrebatados, encontrarmos o Senhor Jesus nos ares, né? A palavra de Deus também, estaremos com Ele para sempre, né? Então vamos estar para sempre com o Espírito Santo e com Jesus, né? E depois, no final do milênio, a palavra fala do Pai, né? Se chegando a nós, estaremos então para sempre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje nós estamos para sempre com o Espírito Santo, mais alguns anos, mais algum tempo estaremos para sempre com Jesus e com o Espírito Santo, né, no encontro do Senhor nos ares. E aqui então vem esse texto, né, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então vamos esclarecer um pouquinho isso. Os discípulos nesse momento, Jesus ainda não havia morrido, sido crucificado, ressuscitado, então não tinha ocorrido ainda a redenção do ser humano. E nesse momento, então, o Espírito Santo não poderia habitar dentro do homem. Tá claro? Como nós vimos agora há pouco aqui, foi depois da ressurreição de Jesus e antes do Pentecoste que eles nasceram de novo e receberam o Espírito Santo, né? Esse é um momento crucial. E aqui eles não tinham recebido ainda, por isso que eles receberam lá na frente. Mas o Espírito Santo vivia com eles, né? Ele vive com vocês e estará em vocês. Então ele vive no momento que Jesus falou, era antes da ressurreição, antes da crucificação. Jesus vai e fala para os discípulos: o Espírito Santo vive com vocês. Vocês já têm comunhão com o Espírito Santo. Ele está aqui, ele se manifesta. Vocês podem percebê-lo, vocês podem senti-lo, mas ele não habita dentro de vocês, né? E aí ele vai e termina a frase dizendo: e estará em vocês. Hoje ele vive mas amanhã, no futuro, ele estará em vocês. E esse estará, ele estava se referindo exatamente àquele momento pós-ressurreição, quando ele sopra sobre eles o Espírito Santo e passa
a enviá-los, né, para perdoar pessoas e promover conversões, né? Em 1 Coríntios 6, 12, ainda falando sobre a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, né? É a habitação. O Senhor habita no nosso corpo. Então, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então veja, aqui ele está falando com toda a clareza, no verso 19, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, né? Quando a conversão é se entregar para Deus, se converter ao Senhor e nascer de novo, você está nascendo para Deus, né? É uma nova vida para Deus, com Deus, tendo Deus dentro de si, né? Através do Espírito Santo. Então essa questão que estava acontecendo aqui é que os cristãos estavam tendo relações com prostitutas, relações sexuais com prostitutas. Ele falou, não, isso daí, não, porque eu não posso adulterar, então eu estou saindo com prostituta, eu não estou adulterando, né? E ele falou assim, não, esse é um pecado contra o corpo, os outros pecados são fora do corpo, mas esse pecado aí, vocês estão fazendo, é contra o corpo. E vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, é habitação de Deus? O corpo de vocês é para o Espírito Santo e o Espírito Santo é para o seu corpo, né? Então é um chamado assim de percepção radical de que quando a gente se converte, nós nos tornamos a habitação de Deus, ele passa a habitar. Tem um ser dentro de você. E esse ser é o Criador de todas as coisas. Ele está dentro de nós. Ele habita permanentemente, não é visita. Quando alguém ora, o Espírito Santo visita aqui no nosso... Pelo amor de Deus, o Espírito Santo habita aí. Fala para a tua mulher ou para o teu marido, vem me visitar. Como visitar? Né? É bom, pode ter outro sentido aí também, né? Mas passa aqui em casa, né? Ele mora aí. O Espírito Santo mora dentro de você. Essa oração da visitação é uma coisa do Antigo Testamento, quando eles não tinham o Espírito Santo. Aqui não. Nós temos a manifestação e a habitação permanente do Espírito Santo em nós. Tá? Então vamos virar a página aqui e vamos ver uma outra atuação do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo convenceu você do pecado, te levou, né? Te puxou para uma conversão, você abriu o seu coração, você disse sim, você se entregou, né? Aí você nasceu de novo, gerado pelo Espírito, teu Espírito estava morto, você virou uma nova raça, você não é uma raça igual às pessoas que não têm o Senhor.
Você virou uma raça nova. Eles são almas viventes, você é um espírito vivificante. Eles não têm espírito, o espírito está apagado. Você teve o espírito renascido por Deus, né? Você nasceu do espírito. E aí o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, né? Então nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, no meio desse processo, ele também faz uma outra coisa extraordinária. Ele nos insere no corpo de Cristo. Alguns chamam de batismo do Espírito Santo, né? Que é o quê? Ele é algo que o Espírito Santo faz nos batizando na igreja de Cristo. Ele nos insere num corpo, tá? Então vamos ver aqui, como nós lemos lá, 1 Coríntios 6,15. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Membros de Cristo, são participantes de Cristo, né? Em 1 Coríntios 12,12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá? Então esse batismo aqui, todos nós fomos batizados em um corpo, né? Batizado é inserida, é colocado dentro de um corpo, tá? Então, o Espírito Santo, ele tem essa atuação. Em Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Mais alguma dúvida que a igreja é o corpo de Cristo, né? Ele é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Queridos, só existe uma igreja. Não existem, essas denominações são apenas marcas de homens, tá? Diferenças aqui e ali, resolve cada um ter a sua terminologia, a sua denominação, né? Mas a igreja verdadeira é uma só. É a igreja de Jesus Cristo. Só existe essa igreja. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Sem bandeira, sem denominação, E a verdadeira igreja do Senhor tem gente numa denominação, tem gente em outra, tem gente na Batista, gente na Presbiteriana, gente na Assembleia, gente em inúmeras denominações, né, aí espalhadas por esse Brasil. Nós estamos falando de muitas denominações, tá? Então essa é a igreja, né, de Jesus. São homens e mulheres nascidos de novo. Então eu queria dar uma advertência para você. Nunca se diminua defendendo uma denominação com unhas e dentes. Nunca se diminua. Quando você faz isso, se identifica. Eu sou da denominação tal. Eu acredito mais nessa denominação. Eu sou isso. Gente, desculpa, você está se diminuindo porque você pertence de fato a algo muito maior. A tua identidade é muito maior do que essa. Nenhuma igreja é plena, mas a igreja de Jesus Cristo, o que a Bíblia fala sobre ela? No verso 23 de Efésios 1, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então Jesus chama a sua igreja de plenitude dele mesmo. A igreja é a plenitude de Jesus, aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nós pertencemos a algo muito maior. A igreja é o órgão de maior poder neste universo, porque ela é o corpo de Cristo.
não é a sua denominação, as suas... Para de falar nisso. O que vale é a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja daqueles que nasceram de novo. Podem estar em denominações as mais variadas possíveis, espalhados no mundo, em locais mais variados possíveis, de povos, nações, de origens distintas, mas todos têm algo em comum. Todos se tornaram espíritos vivificantes, foram nascidos de Deus, foram gerados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Passaram pelo novo nascimento, foram lavados no sangue de Jesus e estão inseridos dentro deste corpo verdadeiro, a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Depois nós temos mais uma marca aqui, uma atuação do Espírito Santo muito fundamental, que é: somos selados pelo Espírito. O Espírito Santo, então, nos convence, promove a nossa conversão, a gente se achega ao Senhor, ouve a mensagem, recebe Jesus como Senhor, como Salvador, né? Nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, né? Nos tornamos uma nova criatura, agora somos espíritos vivificantes, não mais almas viventes, né? A alma vivente é uma alma que tem emoções, tem pensamentos, tem raciocínios, está num corpo, né? E vive, ela vive. Mas o espírito vivificante é mais do que isso. O espírito nasceu, a pessoa nascida de Deus tem agora um corpo, alma e espírito, e esse espírito ele vivifica. Ele não apenas vive, ele gera vida. Por isso que Jesus nos envia, né, dizendo: aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Nós somos geradores de vida. Por quê? Porque nascemos de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. E essa é uma das obras que ele faz. Ele nos torna espírito vivificante. Então, você tem o poder de gerar vida dentro de você. Vida espiritual, vida verdadeira, a vida de Deus. Tá? Então, Efésios 1,13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então eu vou começar a explicar aqui, a gente vai ler outras passagens que vão clarear um pouco mais ou bem mais aquilo que a gente está falando. Então a primeira coisa, nós somos selados. Você tinha dois significados para o selo, né? Naquela época em que isso foi escrito. Tá? Um era selar um patrimônio, uma propriedade, alguma coisa que te pertence. Então você vai lá e coloca o selo, isso daqui é meu. Né? Como fazem com gado, às vezes com cavalo. Né? Eles marcam o gado, marcam o cavalo, isso daqui é meu, aquilo é teu. Então, Jesus está dizendo que nós somos selados em Cristo. Como? Com o Espírito Santo. Ele nos sela. Está selado. Deus está dizendo: esse aqui é meu. Esse aqui me pertence. Esse vai, pelos séculos dos séculos, andar comigo. E depois evolui o assunto dizendo que este selo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Que esse é o outro significado. Quando um rei ia lá e selava com o anel dele, né? Ele ia com o anel e selava uma carta, ela só poderia ser aberta quando chegasse ao seu destino. Então aquele selo, a marca do rei, era uma garantia de que a carta iria chegar a um destino. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo nos selando, ele é a nossa garantia de que nós vamos chegar à redenção plena. Nós vamos até o final para o louvor da sua glória. Nós não vamos parar no meio do caminho, nós não vamos desistir, nós vamos até o fim. Este é o selo de Deus, é a minha garantia. Quem é que me garante que eu estou salvo, vou chegar até o final? É o selo do Espírito Santo na tua vida. Ele que te faz perseverar. Tá? Então, vindo aqui para o texto seguinte, 2 Coríntios 1, 21, está escrito assim:
Deus nos selou, de novo, né? Deus nos selou e nos deu como penhor, penhor quer dizer garantia, nos deu como garantia o Espírito Santo em nossos corações. Então aqui de novo, ele sela e dá como garantia o Espírito Santo. E aí conclui, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Olha que frase maravilhosa, ele está dizendo exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Que o quê? Quem é que te garante que você vai chegar até o final? É Deus. É Ele que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Ele quem faz essa obra. Então este é um outro mover do Espírito Santo, este selar. É o selo e a garantia. O selo é a garantia, né? O selo do Espírito Santo dentro de nós. O selo diz, isso é propriedade minha. E esse selo é a garantia de que nós vamos até o final. Que nós chegaremos no nosso destino. Nós somos cartas vivas de Deus. E vamos chegar ao destino. Nosso destino, né? Às vezes quando está fazendo libertação de alguém, uma das coisas que eu gosto muito de falar, se o negócio está demorando, está aquele negócio, eu gosto muito de falar, olha, você está atrapalhando aí, você está fazendo essa confusão, não quer sair, largar essa pessoa, mas eu quero te dizer uma coisa, o meu destino é a glória e o teu destino é o lago de fogo, então sai logo dessa vida em nome de Jesus, né? Nosso destino é a glória, nós somos selados para isso, tá? E o texto segue dizendo assim, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, que foi o que eu falei lá em cima, né? Somos selados como propriedade de Deus. O Senhor está dizendo, esse aqui é meu, esse me pertence, não toquem nele, isso daqui é meu, ninguém vai me roubar. Glória a Deus, né? E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Tá? Então o Espírito Santo no nosso coração é uma garantia, é o penhor de que nós vamos receber aquilo que Deus nos promete, de que nós vamos alcançar e conquistar a promessa fundamental de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, isso daí é maravilhoso, né, gente? Essas coisas são maravilhosas. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado. Olha o selo aí de novo. Com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Mais uma vez, agora em 2 Timóteo 2,19. Um selo de Deus. E este selo tem uma inscrição, né? O Senhor conhece quem lhe pertence. Glória a Deus. Tem um selo na tua alma, no teu corpo, na tua cabeça, escrito no mundo espiritual. O Senhor conhece quem lhe pertence. Você está selado. E você está selado para chegar até o final. Mas ele dá um recado para quem está selado. O recado para os selados é o seguinte, a segunda parte da inscrição, né? Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então essa é uma marca do selo também. Afaste-se da iniquidade. A obra do Espírito Santo em nós é sempre nos afastando da iniquidade, né? Outro dia a gente vai falar um pouquinho sobre a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Então essa é uma luta que deve fazer parte das nossas vidas, né? Em Hebreus fala, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido, né? Até o sangue. Então há uma luta contra o pecado. E quando a gente se converte, nós começamos a perceber nossas fraquezas, aquilo que nos leva à queda, e a gente começa a se acomodar com aquilo, vira um amiguinho, né? É um pecadinho amigo que fica ali, que a gente dá permissão e ele continua nas nossas vidas, tá? Mas quando a gente quer levar Deus a sério, é o momento de falar, Senhor,
eu quero me alinhar contigo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver, eu sei que eu por mim mesmo não consigo vencer esse mal, mas o Senhor colocou o poder na minha vida para eu não ser escravo de nada. Eu fui, ao ser redimido, eu não sou mais escravo do domínio do pecado, agora eu posso lutar contra ele e vencer, mas eu venço no poder do Espírito Santo na minha vida. Então, a gente vai falar sobre isso em outro dia, né? Mas aqui é uma mensagem, é um detalhe importante: afaste da iniquidade. É a outra marca do selo, é como um lado do selo, né? Na parte de cima do selo está escrito: Senhor conhece quem lhe pertence. E na parte de baixo do selo está o quê? Afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, busca a santificação, se oferece para Deus, né? Os membros do nosso corpo pertencem a Ele, não a nós. Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne, né? Então, eu ilustrei aqui com mais essa advertência, né, que está exatamente nessa linha. Nós temos a liberdade, somos selados, temos a garantia de que vamos chegar até o final, mas, como diz o apóstolo Pedro, procurai confirmar a vossa eleição, né? Como? Buscando a Deus, levando as coisas de Deus a sério, procura confirmar a sua eleição, de que você é realmente eleito, você não é daqueles que para no meio do caminho, tá? Virando para a última página, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. E 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que coisa maravilhosa, né? Veio uma luta, uma provação forte, uma coisa, né? Mas o Espírito Santo está lá conosco para nos dar perseverança e passarmos pelo aquilo. Vem uma tentação, porque a provação é de Deus, a tentação é do diabo, né? O diabo, Deus, não diga sou tentado por Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta, Deus prova. Tentação é uma coisa, tentação é uma indução ao pecado, provação é uma dificuldade na vida para ver se você suporta com fé e se preserva com paz no meio de uma luta, no meio de adversidade, num tempo que as coisas não estão vindo como você gostaria, que as bênçãos não caem do céu do jeito que você queria que caísse, né? Então é um momento de quê? De perseverar, de mostrar fé, de continuar confiando nele, de procurar viver em paz mesmo diante das lutas que você está passando, tá? Então, nós somos tentados em cima das nossas cobiças, das nossas fraquezas. E eu faço uma pergunta para você hoje, para nós aqui: quais são as nossas maiores fraquezas? Onde ou no que frequentemente você tropeça? Quais são suas características que mais frequentemente te atrapalham nos relacionamentos? O que tem te tirado a paz? Aonde está a tua fraqueza? É uma coisa maravilhosa você trabalhar os seus pontos fracos, compreender para que você não caia neles sempre, que você não seja como que um escravo das suas fraquezas. Você não seja pego de surpresa, porque onde é que o inimigo vai atacar? É onde você é forte? Não, é onde você é fraco. E ele fica estudando a gente,
Aonde nós somos fracos, né? O apóstolo Pedro falou que o diabo anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Então ele fica lá sondando, ele fica vendo, pô, onde é que a carne é fraca aqui? Onde é que o bicho pega? Onde é que essa pessoa se entrega? Onde é que ela desiste de tudo? Quando é que ela chuta o pau da barraca? Quando é que ela perde a paciência? Né? Então, qual é a tua fraqueza? Ansiedade? Depressão? Ira? Mágoas? Irritação? Mau humor? Procrastinação? Pornografia? Adultério no corpo ou nos olhos? No coração? Brigas? Gritaria? Agressividade? Compulsividade por alimentos? Compulsividade por bebidas? Compulsividade por internet, por celular? Compulsividade por Netflix, por novelas, por televisão, e etc, etc, etc. Quais são as coisas às quais você se entrega? Doce, bebida e por aí vai. Medo, amor ao dinheiro. Se está com dinheiro, está tudo bem. Se está sem dinheiro, está feia a coisa. Egoísmo, egocentrismo, mentira, manipulação, controle. Quero ter tudo ou todos sob meu controle, conscientemente ou inconscientemente. Se eu tenho as coisas no meu controle, eu posso ter paz. Se eu não controlo as coisas, eu não tenho paz. E Deus quer nos ensinar a termos paz, independentemente das circunstâncias, independentemente de termos controle sobre aquilo que está acontecendo. Por isso que muitas vezes Ele nos tira o controle, para que a gente se sinta fraco, porque quando sou fraco é que sou forte, quando nós somos fracos é que a gente se rende ao Senhor, né? E aí vamos para o ponto seguinte. Eu queria que você pensasse muito sobre essas coisas aí. Muito. Aonde estão as tuas fraquezas? Se você compreender bem as suas áreas fracas, você pode defender melhor elas. Se você souber aonde o muro tem brechas, você pode proteger melhor os muros da tua alma, os muros do teu coração, os muros das tuas emoções e se proteger melhor, tá? Se não ficar tão cheio de surpresas com os ataques do inimigo. Outra manifestação ou atuação do Espírito Santo. Ele é nosso mestre, ele é nosso guia. Tá? Então nós temos aqui João 14, 26. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ah, você tem dificuldade em matemática? Ele nos ensinará matemática. Você tem dificuldade com números, com dinheiro, você não sabe investir, você não sabe, ele te ensinará a investir. Você tem dificuldades, falta de sabedoria, né, para lidar com o seu casamento, para lidar com funcionários dentro da tua empresa, colegas de trabalho, lidar com o teu chefe. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente dá. O Espírito Santo nos ensina como fazer isso. O Espírito Santo nos ensina como educar filhos. O Espírito Santo nos ensina como encontrar o nosso ministério, como manifestar o nosso ministério. Ele é o nosso mestre. Ele nos ensina não uma coisinha ou outra, ele nos ensina não só a Bíblia, ele nos ensina todas as coisas. João 16, 7 a 13, eu peguei só esse versículo aqui. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então ele é o nosso guia, ele nos dá direção, ele nos mostra o caminho. Esse caminho não é bom, vai por aqui, né? Você vê Paulo no ministério em algum momento, não, porque o Espírito nos impediu de ir para qualquer lugar, e aí nós entendemos que era para ir para esse outro, diante de um sonho, uma visão que Paulo teve. Então, você tem essa direção,
né, do Espírito Santo. Em algum momento tem uma conversa lá dos apóstolos, discípulos, no início da igreja, e eles falam sobre um tema, estavam discutindo, e o texto bíblico simplesmente afirma: e pareceu bem a nós e ao Espírito Santo tomarmos essa decisão. Então o Espírito Santo também, né, deu a posição e a direção deles para os apóstolos. Tá? Então o Espírito Santo nos dirige. Eu não sei o que fazer, eu não sei se vou para lá, para cá, vou morar no Brasil, vou morar nos Estados Unidos, vou morar na China. O Espírito Santo dirige. O Espírito Santo mostra qual é o melhor caminho para você. Tá? Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Nosso corpo é dele, a nossa vida agora é dele. Deixa Ele dar a direção. Muitas vezes nós temos que parar de decidir, porque nós temos um guia, nós temos um mestre, nós temos um mentor, nós temos um consultor, nós temos um conselheiro. 1 João 2, 18 a 29, falando sobre a unção, né? A unção, que é o Espírito Santo, vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, repetindo o que ele disse em João 14, 26, em 1 João 2, 18. Romanos 8, 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Filho de Deus tem uma marca, ele é guiado pelo Espírito Santo. Eu vou repetir, o Filho de Deus tem uma marca, ele é guiado pelo Espírito Santo. Temos à nossa disposição, permanentemente, o maior e melhor dos conselheiros, o maior e melhor dos mentores, o maior e melhor dos terapeutas, o maior e melhor dos consultores, o maior e melhor dos mestres, o Espírito Santo está à nossa disposição. Então, gente, preste atenção no que eu vou te falar agora. Vale demais a pena aprender a ouvir a sua voz. Nós precisamos investir nisso, em ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos investir nisso e levar a sério que quando você busca o Senhor, o Espírito de Jesus, ele quer falar conosco, ele quer se manifestar. Ele não está se ocultando, ele não está calado. Nós precisamos aprender a ouvir, a discernir. E sabe quando é que isso fica difícil? E sabe quando é que isso fica difícil, queridos? Quando a gente não tem vida devocional. Quando a gente está buscando o Senhor, e olha, a vida com Deus é todo dia. Você não come todo dia, você não bebe todo dia, tá? O Senhor é o pão que desce dos céus. Quando Ele ensina a gente a orar, Ele fala: pão nosso cada dia nos dai hoje. Quer dizer, isso é uma oração de todo dia. Precisamos entrar na presença de Deus todo dia, falar com Deus, pega a palavra, lê, ora. Ah, mas eu não tenho tempo, desculpa. Quanto mais ocupado você estiver na tua vida, mais você tem que arrumar tempo para Deus. Porque vai fluir melhor a tua vida, as coisas vão encontrar um caminho mais claro. Gente, não queira ser um grande profissional sem ouvir o melhor mentor de todos. Sem estar alinhado com o melhor consultor que você poderia ter. Vai lá ouvir dele, ele é o mestre, ele ensina tudo. Não, na faculdade, trabalho, você está perdendo o melhor dos mestres. Aquele que vai te ensinar tudo, aquele que vai abrir o teu entendimento quando você entra numa aula, aquele que te dá clareza em tudo que você faz. Quando nós estamos nessa intimidade com ele, as coisas fluem de uma forma mais natural, mais fácil, mesmo diante de grandes lutas. Frequentemente deixamos de ouvir a sua voz por ansiedade, por preocupações demais, por falta de vida devocional diária, por desinteresse, falta de desejo de ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Deus só se revela para aqueles que querem fazer a sua vontade. Ele não vai dizer qual é a vontade dele para quem ele sabe que não vai obedecer. Ele se revela para quem quer
andar com Ele, quem quer fazer a vontade dEle. Então, se você está aberto a fazer a vontade dEle e você confia que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, você vai ter todo interesse em ouvir a vontade dEle e obedecer. Então, vamos lá, gente, vamos buscar mais. Está buscando um monte de coisa, um monte de lugares. Gente, nós temos o melhor dos melhores. Mentor, consultor, conselheiro, guia, mestre, terapeuta. O melhor dos melhores. Vamos buscar mais, vamos mergulhar nessa direção. O Espírito Santo está em nós o tempo inteiro. Existe um Deus dentro de você. Nós não podemos perder essa dimensão. Existe um Deus dentro de mim, dentro de você. O Deus verdadeiro. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. A culpa é uma das coisas que também nos impede de ouvir a voz do Senhor, de ouvir o Espírito Santo, Muitas vezes a culpa é alguma coisa que nos trava. A gente não se sente merecedor, não se sente digno, não entra na presença dele, não acha que ele vai falar conosco, não acha que somos merecedores e a gente fica para trás. E essa culpa, ela trava, ela atrapalha, ela nos impede, né? Queridos, nada nos separará do amor de Cristo. O sangue de Jesus tem poder e ele é o que nos abriu caminho para tudo isso que eu estou falando. Lembra do iniciozinho da mensagem, né? Qual foi a primeira coisa que falamos aqui, né? O primeiro ato foi o quê? O novo nascimento. Jesus soprou sobre eles. E quando que ele soprou? Logo nos primeiros momentos que ele teve com eles, após a crucificação e a ressurreição. Ressuscitou, encontrou os discípulos. Primeiro, Pai seja convosco. Depois, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E lhes deu autoridade para perdoar pecados e reter pecados. Então, uma coisa impressionante, quer dizer, o que impediu dele fazer isso antes? A redenção. Não havia o derramado sangue de Jesus. Hoje, nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nos abriu acesso pleno a tudo que o Pai tem para nós, inclusive este selo maravilhoso, que é a garantia de que vamos chegar até o final. Busque o Senhor, vamos nos aproximar dele, vamos nos apropriar de tudo aquilo que ele tem para nós, vamos deixar fluir mais em nós e através de nós.
o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito do Pai que está aqui dentro de nós. Existe o Deus dentro de você, dentro de nós. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada vida aqui, Senhor, que a gente esteja se aproximando do Senhor, se apegando cada vez mais, Pai, se rendendo, se entregando. Eu quero pedir por mim e por cada vida, Senhor, que, Senhor, nós queremos nos alinhar contigo. Nós queremos buscar mais a Tua presença, queremos estar assim, pertinho, Pai, bem juntinho do Senhor, bem apegado ao Senhor, sentindo, percebendo, discernindo o Teu amor, o Teu zelo, o Teu cuidado. Ah, Senhor, como é bom ter esse mentor, ter esse conselheiro, ter esse consultor, ter esse mestre, ter esse consolador tão maravilhoso nas nossas vidas, esse terapeuta dos terapeutas. Senhor querido, fortalece o Teu povo, Pai. Fortalece Teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Que nessa noite haja, Senhor, um mudar de propósitos. Eu quero convidar a todos que estão aqui assistindo online, que estão assistindo depois pelo YouTube, eu quero te convidar nessa hora a ter um momento de consagração, de entrega, de você dizer para Deus: Deus, eu quero mais. Deus, toma mais de mim, Senhor. Eu rendo ao Senhor, eu entrego ao Senhor todas as minhas preocupações e ansiedades, todas as minhas dúvidas e os meus medos, toda a minha insegurança, toda a minha preocupação com o futuro, eu entrego ao Senhor, confiando que o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor cuida dos seus, e o Senhor me ama, me guarda, me unge, me protege, tem planos para a minha vida. Que você se aproxime do Senhor agora, dizendo: eu quero mais, toma minha vida, toma cada membro do meu corpo, cada minuto do meu tempo, e faça-se a Tua vontade, faça-se a Tua vontade, aqui na terra, na minha vida, assim como ela é no céu, na vida dos que estão contigo aí. Senhor, que o Teu poder seja abundantemente liberado e derramado para transformar, para curar, para restaurar, para levantar, para sarar as nossas dores, nossas angústias, nossas enfermidades de alma, nossas enfermidades de corpo, que em nome de Jesus sejamos completamente livres para Te servir, desembaraçados, para Te adorar, para alcançar vidas, para, Senhor, viver a Tua igreja, a Tua sublime igreja, que é a plenitude do Senhor aqui na terra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esta noite, por esta palavra, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.